Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Cumprimentamos os que estão nos assistindo pelas redes sociais, desejando a todos muita paz. E nós vimos as questões a meditar aqui. Vamos levar essas orientações trazidas por André Luiz e Francisco Cândido Xavier, no livro que se chama Sinal Verde, para as nossas reflexões nesse sábado, nesse domingo, nesse final de semana prolongado. E ele está falando da importância de sermos vigilantes, é isso que ele está dizendo. Sermos cuidadosos com aquilo que nós falamos, com as nossas ações, e toda ação terá uma reação correspondente à nossa ação. Isso é lei da física. Isso é doutrina espírita nos dando essa orientação, mas é lei da física. Toda ação tem uma reação correspondente àquela ação. Coisa muito simples de entender. Pessoa que estudou mais, se preparou melhor, ela vai ter mais sucesso naquilo que ela se propõe. Seja um vestibular, seja um concurso, ela vai ter mais sucesso. Aquele que cuida bem da casa, ele vai ter sucesso também, porque vai ter uma casa organizada, uma casa limpa, uma casa arrumada. Então, todas as nossas ações terão uma reação correspondente. Quando nós ofendemos, maltratamos alguém, nós também teremos as vibrações, as energias nefastas dessa pessoa em face a nós. E também a nossa própria consciência, que vai nos mostrar que agimos equivocadamente. Em muitas situações sabemos que estamos agindo equivocadamente, daí a importância de termos a vigilância e a disciplina como roteiro, como norma de nossas vidas. Então, na lição do Sinal Verde, é isso a base que a gente deve tratar as pessoas com muito cuidado, porque queremos também ser assim tratados, e essa é uma proposta também de Jesus, quando ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E quando a gente parte para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos iniciando um novo capítulo 4, nós vimos que Kardec nos dá uma base, uma estrutura para adentrarmos nesse 4º capítulo, que está falando sobre o nascer de novo. Esta é uma proposta e ela é conhecida por todas as religiões orientais. O hinduísmo, o budismo, o shintoísmo, todas as religiões orientais, elas professam, elas admitem o princípio da reencarnação. Não como é trazido pela doutrina espírita, porque nessas religiões que acabamos de dizer, existe um fato que se chama metempsicose. O que é isso? É quando os seres humanos podem reencarnar em corpos de animais. Isso é refutado, quer dizer, Kardec não admite a orientação trazida pela doutrina espírita, que não admite essa possibilidade. E por que não admite? Porque nós estamos evoluindo para chegarmos à angelitude. E é um princípio tão forte com relação, sobretudo, ao hinduísmo, que chegando em casa, procurem um vídeo que se fala sobre o Templo dos Ratos. Existe um templo na Índia, no norte da Índia, dedicado aos ratos. São seres considerados sagrados. Para nós temos ojeriza, asco de rato de qualquer maneira. E nesse templo existem mais ou menos 15 mil ratos. São tratados como celebridades mesmo. Os alimentos primeiro são para eles, as pessoas pisam onde eles estão deixando os seus dejetos, tem que entrar descalço, e toda essa ritualística própria para cuidar bem desses ratos. E os ratos podem transmitir até 20 tipos de doença, não esses ratos de lá. Os ratos de lá, no entendimento deles, evidentemente, é que são animais sagrados. Tanto que tem uma lenda, eu imagino que seja uma lenda, de uma passageira brasileira
que chegou à Índia, pegou um táxi e existia um rato dentro do carro, do táxi. E ela assustou bastante. Se fosse algumas pessoas, ia até descer do carro e ir embora a pé, porque de tanto medo que tem de rato. E ela perguntou, você não vai matar o rato? Ele falou assim, não, pode ser o espírito da minha mãe. Então essa é a filosofia dos orientais. Os ocidentais jamais admitiriam a codificação da doutrina espírita, jamais admitiriam essa possibilidade de seres humanos reencarnarem em animais. Mas todos os povos admitem, de alguma maneira, a imortalidade da alma e a reencarnação. Quando a gente vê o livro Há 2000 anos, do Espírito Emmanuel, pelo Chico, logo no primeiro capítulo do livro, ele, Emmanuel, o senador Públio Lentulus, está conversando com outro senador lá do Império. E aí ele diz assim, olha, tem um escravo que veio de outras culturas e ele, esse escravo, ele sempre diz que existe a reencarnação. Ele, o Públio Lentulus, estou propenso a admitir que realmente existe a reencarnação, porque como se explica, a minha filha, a Flávia Lentulha, ela tinha 8 anos e ela tinha lepra. E todos nós sabemos da dificuldade que era até a década de 40 do século passado, 1945, por aí assim, que foi descoberta a sulfona, que é o remédio que cura a lepra, mas até então não existia. Ela era uma doença discriminatória e altamente contagiosa. Então, a filha de um senador com uma enfermidade dessa. E aí ele diz assim, eu estou propenso a acreditar que existe a reencarnação, porque como se explica que uma criança de 8 anos esteja com essa enfermidade tão grave quanto a minha filha, sendo que outras e outras tantas crianças, o meu próprio filho não tem enfermidade nenhuma. Então, se a gente for no raciocínio aí do senador Públio Lentulus, que depois vai reencarnando até se tornar o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, aquele que está, esse aqui, de azul, até se tornar o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, muitas e muitas situações passaram para ele chegar a esse ponto, mas naquele momento ele já admitia que o escravo tinha razão. E como o senador ficou muito surpreso com a conversa, ele diz mais. Falou assim, eu ainda tenho mais uma coisa para te dizer. Eu tive um sonho, e aí ele conta o sonho que ele teve, que ele era uma autoridade romana, e que havia cometido muitos equívocos. Na época, foi uma conspiração que ocorreu na República, porque Roma tinha uma república e depois passou para o império. Eles normalmente é o contrário, mas lá foi o que aconteceu, foi isso. No período da República, houve uma conspiração, mataram muitas pessoas, ele foi preso, esse senador, e inclusive no final ele foi degolado. E ele se chamava Públio Lentulus Sura. E aí ele diz assim, eu estou convencido que naquele sonho de tantas atrocidades que foram cometidas pelo meu antepassado, sou eu mesmo. Nesse mesmo capítulo ele começa dizendo isso, sou eu mesmo. Venha cá, chamou o companheiro, venha cá para você ver uma foto que tem na Galeria dos Imortais, lá do palácio que ele morava, uma foto do meu bisavô, o Públio Lentulus Sura. Ele se chamava Públio Lentulus Cornélius. E aí ele olha e fala assim, mas não é a mesma fisionomia minha? Ele não se parece muito comigo? Parece, mas isso pode ser uma questão de genética. Eu falei assim, não, mas eu não tenho essa certeza que seja genética. No meu entendimento, eu sou a reencarnação do meu bisavô. E aí ele segue nessa mesma tese, convida o senador amigo para ir até a biblioteca e lá ele tira uns pergaminhos, uns documentos, umas assinaturas, fala assim, confira agora a assinatura. É a mesma assinatura. Sou eu mesmo a reencarnação do meu bisavô.
E na sequência desses atos todos, a gente vai ver tanto sofrimento, tanta dificuldade, exatamente porque era a reação de uma ação que ele havia cometido no tempo ainda da República Romana, que trouxe muitos dissabores, muitos aborrecimentos, traições, mortes, enfim, muita dificuldade para as pessoas. Então, em todos os povos há a ciência, o conhecimento da importância da reencarnação. E qualquer um de nós que começarmos a pensar sobre justiça, nós vamos ver que existe uma proposta de reencarnação. Ou então, não existe Deus. E como nós observamos todo o universo, toda a beleza do universo, que existe uma inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, é a primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos, que está inserida no Livro dos Espíritos, que é Deus, e eles respondem que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A dificuldade que muitos têm de entender a presença de Deus é exatamente da informação trazida pela codificação, pela própria arrogância de imaginar que não existe nada maior do que nós mesmos. No entanto, está aí a mediunidade para nos provar as informações trazidas pela doutrina espírita, para nos provar a existência de outros mundos, a harmonia do universo, que tudo colabora, tudo conspira a favor dessa harmonia, dessa paz universal. E se existe alguma coisa desconectada, a desconexão é nossa, de seres humanos ainda bastante equivocados e imperfeitos. Tanto que André Luiz fala que desorganização é características de espíritos desorganizados. Então, os espíritos mais evoluídos são mais harmoniosos, mais bonitos, mais jovens, não tem doença, tudo conspira a favor deles. E essa mediunidade foi ressaltada por Jesus aqui no texto que a gente começou a estudar, quando ele pergunta: que dizem os homens que eu sou? E aí uns disseram que era Elias, outros disseram que era Jeremias, outros disseram que era João Batista, e Pedro diz que ele era o Filho de Deus. E aí então ele fala: não foi a carne, mas nem o sangue que te disseram, mas foi meu Pai que está no céu. Então ele está fazendo uma referência à mediunidade. Se nós continuarmos observando os textos do Velho Testamento, nós vamos ver a quantidade de manifestação de espíritos que ocorreram naquele período lá do Velho Testamento. O Novo Testamento, ele começa com uma manifestação mediúnica. A gente aprendeu assim, que o anjo visitou Maria e disse que ela seria a mãe do Salvador. Então, esse anjo apareceu. Esse anjo era espírito. Maria é médium. Então, houve uma manifestação de espíritos ali. Todos os momentos em que Jesus fala do Pai, da misericórdia de Deus, ele está nos contando da ligação mediúnica que ele tinha com o Criador. Médium de Deus. Jesus, governador espiritual do planeta, médium de Deus. Se nós continuarmos andando lá pelo Atos dos Apóstolos, pelas cartas de Paulo, pelo Apocalipse, que são os livros que seguem ali no Novo Testamento, nós vamos ver manifestação da espiritualidade amiga, dos mentores espirituais. Mas quando a gente começa o século XIX foi assim fértil em manifestações. E em todos os lugares ela acontecia com muito vigor. Quem já estudou conosco ali nas 7 horas, nós vimos os espíritos equivocados, eles envolviam toda uma cidade, a ponto do governo, no caso o imperador Napoleão III, decretar intervenções policiais nessas cidades para restabelecer a ordem. A quantidade de espíritos que manifestavam, eles falavam que era uma epidemia de espíritos. Hoje nós vimos aqui na cozinha também
os mesmos fatos ocorrendo desde 1831 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente sempre soube da quantidade de espíritos que manifestavam através dos índios, que eram os pajés, depois vieram os negros da África, trazendo também as suas culturas, todas elas envolvendo os procedimentos de mediunidade, mas codificação de doutrina espírita ela só surge em 1857, para dar norma, para dar diretriz, porque tudo na vida tem que ter uma orientação. E essa orientação é trazida pela doutrina espírita. E depois, quando chega Francisco Cândido Xavier, ele vai desdobrar muitas situações que Kardec falou com mais rapidez. O Chico vai desdobrar essas informações. E dentre as informações que ele desdobra, estão os livros psicografados por ele de autoria do espírito André Luiz. E já falamos muitas e muitas vezes da importância da obra de André Luiz. Essa obra será estudada, imaginamos nós, que daqui 30, ou 40 ou 50 anos estarão as universidades adotando as obras de André Luiz, sobretudo nos aspectos da psicologia, da psicanálise, que serão bastante estudadas. E nós trouxemos, a respeito disso, nós trouxemos um livro, esse livro é daqueles que eu ainda encapava, como eu disse na quarta-feira, esse aqui é encapado de branco. São a Obsessão e Suas Máscaras, da doutora Marlene Nobre. Interessante porque ela está falando obsessão e suas máscaras. E máscara, a gente sabe que usa-se máscara para desviar um contexto. Por exemplo, na época de carnaval, eles usam determinadas máscaras, às vezes no sentido jocoso, no sentido também de manifestação política, eles usam máscaras. Mas essas máscaras não foram criadas aqui. Desde a Idade Média, muitas e muitas festas, as pessoas usavam máscaras. E usavam essas máscaras porque elas não podiam aparecer. Por exemplo, uma rainha que queria ir a uma determinada festa, e ela não podia aparecer como rainha numa determinada festa, ela usava máscara. A rainha Maria Antonieta da França usou-se muitas e muitas máscaras para ir às festas. Ela morava distante de Paris, morava em Versailles, e ela, para ir a Paris, para as festas, ela usava as carruagens disfarçadas e também usava as máscaras. E evidentemente que máscara de rainha tinha que ser muito bonita. Muito antes dela, nós já vimos aquelas máscaras que existem em Veneza. Os que já foram a Veneza já compraram máscaras e estão enfeitando as suas casas. Eram os carnavais de Veneza, que também as pessoas usavam máscaras. Então, máscara, a gente entende que é para disfarçar alguma situação de realidade. E aí ela vem falando a obsessão e suas máscaras. Quer dizer, os obsessores, eles se misturam, se mascaram para atingirem o seu objetivo. E já falamos também da quantidade de espíritos organizados que moram, falanges de muita organização, que habitam as regiões das trevas. Eles são muito mais organizados do que nós. E se a gente fizer uma comparação, nós vamos ver que essas falanges, essas facções criminosas que existem, e o Brasil está cheio delas, pelo menos é o que a imprensa fala, eles são todos muito organizados. Tem um chefe, tem que atender um comando, e se não atender, são apenados. Então, existem realmente essas situações. E o André Luiz escreveu muito sobre essas falanges, sobre a lei da ação e da reação. E a doutora Marlene, que foi uma médica, presidente da Associação Médico Espírita do Brasil e Internacional, criadora do Mednesp, que está sendo realizado nesta semana agora. Então, foi uma pessoa muito, muito, muito próxima do Chico. Tem muitos livros que ela falando da proximidade dela com ele, das orientações que foram passadas por ele. E ela, sabendo da dificuldade nossa, leigos na área da ciência, de interpretarmos as obras de André Luiz, ela se propôs a fazer esse trabalho. E nesse livro, Obsessão e Suas Máscaras, ela comenta vários e vários casos relacionados com obsessão
e a reação. É a ação e a reação. E nós achamos muito interessante esse fato que é trazido por ela, um comentário que ela traz, do livro que se chama No Mundo Maior. No Mundo Maior é um livro do André Luiz com Chico, e No Mundo Maior, o Mundo dos Espíritos. E são situações que o André Luiz e o Calderaro, que era um outro companheiro dele, presenciam, e ela vai nos trazer as explicações. Aqui o que a gente vai ler é exatamente a mensagem, o fato narrado por André Luiz. E ela depois vai comentar e nós vamos falar alguma coisa sobre isso. Quem quiser saber mais, No Mundo Maior é o livro, e o comentário está nesse, que se chama A Obsessão e Suas Máscaras. E ela começa assim: no mundo maior, aprendemos muito sobre os mistérios da mente humana. Então, nesse livro, No Mundo Maior, vai falar muito sobre os mistérios da mente humana. Por isso que falamos que daqui uns anos, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria estarão debruçadas sobre esses livros do André Luiz. E ele diz assim: Calderaro e André Luiz foram em tarefa de auxílio, aproveitando um momento de oração, em busca de um lar onde jazia no leito um menino muito doente, cercado por duas entidades infelizes. Quer dizer, o menino estava doente e ainda tinha dois espíritos obsessores assediando o menino, complicando a vida do menino, que era um menino doente. Isso aqui foi a doutora Marlene que escreveu. E agora vamos ver o que é que o André Luiz vai escrever. É paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz. Aparentemente. A gente tem que observar cada palavra, o que é o significado dela, para a gente ter um contexto mais bem explicado. E conta 8 anos na existência nova. Não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. Pena não é lavrada pelo juiz, é lavrada pelo juiz da nossa consciência. No caso de espiritualidade, é o juiz da nossa consciência, o tribunal da nossa consciência, que nos induz àquele tipo de pena. Então, ele não escutava nada que estava próximo, mas tinha as informações, a sensibilidade para ouvir o que os espíritos falavam. Aí vai contar por que ele está dessa situação. Então, o que a gente falou da reação. Há quase 2 séculos, decretou a morte de muitos companheiros numa insurreição civil. Foi mais ou menos o que o Públio Lento Sura fez lá. Então teve uma revolta, ele era uma autoridade e ele decretou a morte de muitos civis. Mandou matar muita gente. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Mais grave ainda porque ele tinha prestígio, ele podia ter aliviado a pena, e ele falou assim: não, esse eu não gosto dele, esse aqui também não, e mandou matar com crueldade. Viveu nas zonas inferiores, morreu, né? Viveu nas zonas inferiores, apartado da carne, inomináveis suplícios. Aí ele morreu e foi para aquelas regiões umbralinas ou infernais mesmo. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram. Muitas, contudo, seguiram obstinadas ano afora. Então, algumas vítimas falaram: não, tá, beleza, tudo certo, não tem problema. Outras o seguiram. Daí, então, a importância da reencarnação em qualquer situação. Porque, às vezes, o espírito está escondendo naquele corpo mutilado, naquele corpo disforme, naquela dificuldade, escondendo de desafetos de vidas anteriores. Pouco a pouco, até que reduziu-se a 2 últimos, quer dizer, muitos
perdoaram, outros continuaram perseguindo e pouco a pouco até que seguiu 2 últimos. Hoje, em processo final de transformação. O que vai acontecer com esses 2 últimos? Vão nascer na residência dele. Vão ser irmãos. E como ele é muito deficiente, os irmãos vão ter muito cuidado com ele, muito carinho com ele. Daí, então, é que eles vão resgatar esse débito através do sentimento de amor. Por isso é que o André Luiz fala que nós temos que transformar algemas de ódio em laços de amor. Então, aí o que vai acontecer é exatamente isso. Mas vamos ver mais um pedaço. Estamos em cima do horário aqui. Assim, depois de muito sofrimento, agora já é a doutora Marlene falando. Assim, depois de muito sofrimento, em sombrias e dantescas furnas, dantescas ele está falando, fazendo se reportando a um escritor que se chamava Dante Alighieri, que ele foi em desdobramento, ele foi ao céu e foi ao inferno. Então, quando a pessoa quer dizer que é uma coisa muito horrível, ela fala que é o inferno de Dante, porque realmente ele descreve na sua obra, que se chama Divina Comédia, toda essa aflição do inferno mesmo. Só que a gente aprendeu também que não é de penas eternas. Assim, depois de muito sofrimento em sombrias e dantescas furnas, onde por mais de 100 anos ele esteve nessa situação, alcançavam-no os pensamentos de revolta e de vingança de suas vítimas, atingindo em cheio seu perispírito, o infeliz preparou-se para essa fase conclusiva de resgate, conseguindo a presente encarnação com o propósito de completar a cura efetiva. Então, por isso que a gente falou lá no começo, quando a gente deseja mal, fala mal, aquele interlocutor nosso nos bombardeia com emissões deletérias. Às vezes até a gente não está nem falando mal da pessoa, mas a pessoa fala assim, nossa, mas ela tem tanta coisa, ou ele é tão sábio, e começa aquele sentimento de inveja que o Dr. Lauro nos falou sobre ele na segunda-feira, e aí a gente começa a sentir, sobretudo o médium, né, começa a sentir um mal-estar, e às vezes até adoece. E só mais um pedaço do André Luiz. Mas, enquanto os amigos espirituais observavam um dos verdugos, moveu-se e tocou com a mão direita o cérebro do doentinho. Então, ele estava ali naquele momento e esses 2 que sobraram vão colocar a mão na cabeça dele, que a gente vai ler isso aqui para encerrar, para nos mostrar como nós somos vulneráveis às vibrações, tanto negativas quanto positivas dos espíritos, e a importância de termos a vigilância. A entidade emitia, através das mãos, estrias negras de substâncias semelhantes ao piche. Pensa, piche, aquele negócio que põe no asfalto e na nossa cabeça. Então aí vai dar dor de cabeça, vai dar labirintite, vai dar uma porção de coisa, né? As quais atingiam o encéfalo, o cérebro do pequeno, né, do pequenino, acentuando-lhe a impressão de pavor. Aí ele começava a gritar, tinha acesso, tinha crises de toda a ordem. O menino, segundo explicações de Calderaro, estava sendo bombardeado pelas energias destrutivas do ódio que o obrigavam a descer à zona de reminiscência do passado, onde o seu comportamento é inferior, raiando acima em consciência dos estados evolutivos primitivos. E aí vai falar que, na sequência aqui, o Calderaro e o André Luiz vão dizer que eles vão retornar, esses 2 retornarão à matéria para conviverem em harmonia, para quitarem esse débito. Nós conhecemos situações semelhantes, pessoas que têm filhos enfermos e que os irmãos cuidam com tanto desvelo, com tanto carinho, que a gente fica imaginando o que foi que aconteceu em vidas anteriores para que esses espíritos estejam juntos. De toda maneira, quando nós nos propomos a realizar o trabalho de família, não é por acaso. Famílias nós as temos para transformar esses laços, esses grilhões, essas algemas de ódio em laços de amor. Isso a doutrina espírita nos orienta, nos faz com muita propriedade. Por isso é que sempre falamos que a doutrina espírita não veio
para curar corpos. Isso é trabalho da medicina. Ela veio para libertar espíritos. E essa libertação de espíritos vai passar pela psicanálise, pela psiquiatria, pela psicologia. Então, esse trabalho é o trabalho realizado por André Luiz e também realizado por Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é a mentora espiritual do trabalho de Valdo. E ela tem uma obra que se chama A Obra Psicológica de Joana de Ângeles. E quando a gente estuda essa obra psicológica de Joana de Ângeles, a gente vê que nós estamos nos enleando nas pequenas coisas, nas coisas mais comezinhas da vida, é onde nós nos enleamos, quer dizer, nós nos complicamos. Por exemplo, quando ela fala de conflitos existenciais, ela começa o primeiro conflito relacionado à preguiça. E aí a gente fica imaginando, será? Mas é lógico que é, gente, porque nós temos preguiça de estudar, nós temos preguiça de pensar para o bem, a gente tem preguiça de levantar cedo para ir para o centro espírita, a gente tem preguiça disso, preguiça daquilo, porque quando a gente fala em preguiça, a gente imagina só aquela de ordem físico-material. Não, mas eu sou muito diligente, muito trabalhador, eu acordo cedo, eu trabalho e faço. Mas será que nós estamos sendo diligentes com relação ao nosso perispírito, ao nosso espírito? Que esse é o que está valendo. E se nós não temos a instrução, é difícil a gente até fazer a escolha. E quando nós nos propomos a fazer a escolha, nós temos que ter o conhecimento. Que Jesus nos abençoe, nos conceda muita paz. Com esse pedido, com essas palavras, nós estamos encerrando o nosso trabalho, agradecendo a espiritualidade amiga, Dr. Bezerra de Menezes, a oportunidade que nos concede, a bênção da vida, da reencarnação, conhecimento da doutrina espírita, a bênção do Grupo Espírita Mensageiros da Luz nas nossas vidas, por aqui estarmos, encarnados, desencarnados, por todas as atividades que estão sendo desenvolvidas neste dia, lá no Alvorada, será desenvolvida na casa de oração mais tarde, a nossa gratidão, mas a gratidão pela nossa pátria, pela família, pelos amigos, pelos companheiros de ideal, pelas pessoas que não nos querem bem, pela saúde às vezes relativa, pelo trabalho que nos dignifica a vida. E pedimos que nos abençoe, nos fortalecendo na sabedoria, na esperança, na fé, abençoando o movimento espírita, fortalecendo nossas lideranças, protegendo os nossos expositores. Mas pedimos que também ampare a nossa casa, especialmente aquelas pessoas envolvidas na depressão, na obsessão, na drogadição, nos vícios morais, lares com pessoas endividadas, desempregadas. Qualquer que seja a dificuldade da nossa casa, nós estamos pedindo misericórdia. Mas que também abençoe as nossas crianças e jovens, dando a todos eles amor à vida, preservando as suas vidas com dignidade através do estudo, do trabalho, da religião. Com esses pedidos, pedindo a fluidificação das águas, com esses pedidos, agradecimentos e louvor, damos por encerrado o nosso trabalho dessa manhã. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.